prosseguindo com as question tags, né? E relembrando, o que seria, na verdade, question tag? A palavra questão já vem da ideia de pergunta, questionamento. Mas, na verdade, isso é uma pergunta feita, uma afirmação que você confirma de uma sentença que já existia no início, tá? O processo para as question tag é que elas começam com a vírgula e acabam com um ponto de interrogação. E você precisa trabalhar com os auxiliares, porque na língua inglesa, qualquer sentença interrogativa ou negativa precisa do auxiliar. E na question tag, esses auxiliares são utilizados sem que haja flexibilização. Eles são auxiliares obrigatórios para cada tipo de sentença. Tanto é que numa sentença que não tem auxiliar, é necessário se fazer a tradução, descobrir o tempo verbal, e quando você não tem um auxiliar definido, você vai observar se ela está no presente, no passado ou no futuro, de maneira apropriada usar o auxiliar correspondente ao tempo verbal. Então, quais são esses auxiliares assim que a gente já conhece ele na trajetória de estudo? Ó, são verbos auxiliares, to be, no presente, am, is e are, são auxiliares. O to be também no passado, was e were, é auxiliar. Qualquer modal, can, may, should, must, would, will, ought, to, todos os modais são chamados de auxiliares. Também são chamados de auxiliares have, acompanhado de um verbo no particípio, has, acompanhado de um verbo no particípio, e had, acompanhado de um verbo no particípio. Eles também são considerados auxiliares. E daí, na hora que você pega uma sentença que não se enquadra nenhuma dessas possibilidades de auxiliar, você vai traduzir a sentença se ela estiver no presente, você vai usar o do e o da, dependendo do sujeito. E se estiver no passado, você vai usar o did. Só isso, né? Agora, a sistemática para a aplicação das question tag, que alguns autores invertem, dizem que são tag questions, né? Só vai inverter de question tag para tag questions. Mas é a mesma coisa. É que é o seguinte, quando você tem inicialmente uma sentença afirmativa, aí você faz uma question tag negativa, que seria o auxiliar, junto com a partícula de negação abreviada, em vez de colocar o not completo, coloca o apóstrofo no lugar do O, e o sujeito, né? Se tiver como sujeito um nome próprio ou um substantivo, você faz a substituição do nome próprio ou do substantivo por um pronome, que vai dar certo. E quando essa question tag já estiver na negativa, quando a sentença inicial estiver na negativa, a question tag será afirmativa. Mas, por que afirmativa se vai terminar com a interrogação? É por isso que eu estou dizendo. Não é que você esteja mudando de forma. A question tag é simplesmente uma confirmação daquilo que você já tinha dito inicialmente, tá? Então, se a sentença inicial estiver na negativa, esta question tag será afirmativa. Tipo, o auxiliar e o sujeito, tá? Então, é assim que você resume. E o que é que nós já fizemos na aula anterior? Já começamos a dar uma passada por alguns tempos verbais de como se deve aplicar os auxiliares dependendo do tempo verbal. Então, hoje vamos dar prosseguimento com essa sequência de tempos verbais. Você vai ver aqui alguns tempos verbais que vai utilizar também question tag, né? São diversos tempos. O que a gente vai não dar para aula tudo hoje, mas no transcorrer do bimestre nós vamos ver esses tempos verbais em todos, né? Não tem limitação de tempo verbal para se usar question tag, não. De jeito nenhum. Ela vai ser usada de acordo com o tempo que você estiver trabalhando. Então vamos ver aqui no presente. He usually doesn't eat vegetable. Então você observa essa sentença aqui, ó, e observa que ela é negativa. Negativa. Um detalhe. Toda sentença negativa já traz o auxiliar. E quem é auxiliar? É o que está antes do not. Se você tirar isso aqui, ó, tirar isso aqui que é o not que está abreviado, que está antes do auxiliar. Então, se ela tem uma sentença inicial que está afirmando, se ela está negando aqui, eu faço uma afirmativa. Se ela está afirmando, eu tenho que fazer uma negativa. É sempre o inverso, tá? Então aqui está negando, eu tenho que fazer afirmando. E como é a estrutura? O auxiliar, qual é o auxiliar? Já está aqui, ó. Das. Quem é o sujeito? He. Começou com a vírgula, terminou com a interrogação, tá? Então, olha outra aqui.
She works out every morning. Eu já coloquei a tradução aí para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, por que a question tag, a grosso modo, de forma genérica, seria o não é? Mas esse não é fica mais prático, mais lógico quando você trabalha os verbos ser ou estar, que é o to be. Mas se você trabalha outros verbos, você pode acompanhar o que tem outro verbo. Se ele aqui estava falando do verbo exercitar, então ele colocou aqui exercitar. Aqui estava falando do verbo comer, colocou aqui o verbo comer. Então, she works out every morning. Tá aqui a tradução, né? Ela se exercita, né? Porque se trabalha também funciona como exercício. Todas as manhãs não se exercita, então aqui, essa era afirmando. Então, o que é que eu fiz? Ah, aqui não tem auxiliar. E agora? O que é que eu faço? Ela trabalha toda manhã. Isso é presente. Então, o que é que eu fiz? O auxiliar do presente são dois, o do e o das. Das para he, she, it e o do para os outros. Então, coloquei o auxiliar aqui, a abreviação, não é? E depois o sujeito. Se aqui fosse Maria, eu teria que substituir Maria por she, porque na question tag aparece pronome e não nome, ok? Então, isso aqui é do presente. Então, aqui a gente tem uma tirinha, né? Tá toda legendadozinho e já traduzido embaixo, ó. Na hora da refeição, está com a cara ótima, não está? Ó, veja como fica melhor se você observar aqui, ó, essa question tag aqui, ó. Porque aqui, ó, você tá vendo que é o verbo to be, ó, não é? Tá vendo? O verbo to be, ó. Então ficou melhor colocar não está. Aí, na verdade, parecia melhor de longe, né? A comida enganou. Então, essa tag question aqui, a gente já vai observar do passado. Opa, do passado é mais simples, gente. O passado é mais simples. Se for o passado de to be, que já vai aparecer normalmente, é o was ou ele. Mas se for passado de um verbo que não seja to be, é did, o auxiliar. Então fica fácil. Passado só tem essa condição. Como aqui eu estou tratando de sentença no passado do verbo to be, ó. He wasn't invited for her party, was he? Ele não foi convidado para a festa dela. Foi? Então, ó, aqui estava negando, né? Ó, não estava negando? Se estava negando, me pede uma resposta afirmativa. De que maneira? O auxiliar, que é o was, né? Aquele que eu disse para você. O que está antes do not é o auxiliar. E o sujeito. Agora, olha aqui uma sentença do passado que não está com auxiliar. Então, ó, eles estudaram juntos. Não estudaram? Bem, peguei aqui, eles não estudaram. Estudaram não é passado? Então, quem é o auxiliar do passado? É o did. Como a sentença é afirmativa, eu usei a negativa, né? Didn't. E o sujeito já tinha. Então, se for auxiliar do to be, passado do to be é o was ou ele, mas se for o passado de outros verbos, passa a ser o auxiliar did, ok? Esses macetes a gente vê. Agora, o auxiliar do futuro com going to é o to be, porque o to be é um verbo auxiliar. Então, a gente quando trabalha o futuro com going to, imagina que vai falar só ideia de futuro. O que dá ideia de futuro aqui é isso, ó. Going to. E a estrutura é feita com o verbo to be no presente. Então, quando vocês estudaram o futuro com going to, já perceberam isso, né? Então, se aqui, ó, eu não souber traduzir a frase de jeito nenhum, mas eu sei que tem um auxiliar, que é isso. Não está afirmando? O que é que eu coloquei? Isn't, ó. Isn't. E depois peguei o sujeito. Bem prático, né? Desde que eu saiba fazer essa flexibilização dos auxiliares, né? De mexer e de já descobrir que ele tem. Olham aqui, essa aqui está na negativa já, né? Brasil is not going to play against Argentina. O Brasil não vai jogar contra a Argentina. Aí você vê aqui, ó, já tá, né? Aquilo que eu falei, ó. Porque o sujeito aqui, se eu fizer a pergunta, quem é que não vai jogar contra a Argentina? Seria quem? Brasil, é o sujeito, não é isso? Mas aquilo que ficou determinado é que você não pode usar na question tag nem nome, nem substantivo. Então eu tenho que substituir. Então Brasil é gente, então não pode ser he, não pode ser we, não pode ser you, nem pode ser they. Mas Brasil não é coisa? It, né? Então o que é que faz? Se aqui está negando, peguei o auxiliar, que é isso, já estava lá, ó. E o Brasil substitui por quem? Por it, que é gênero neutro. Tá? Bem fácil, né? Bem simples. Aqui, a outra modalidade de futuro, que é o futuro com will. Então, já está dizendo, o futuro com will é ele que é o auxiliar, tá? Só tem uma mudança, porque quando você não se usa o willn't, é uma abreviação diferente, ó. Porque a prática seria colocar o will not e abreviar. Ficava o willn't, ficava maior do que o will not. Então, qual é a abreviação de will not? Want, ó. Uma abreviação um pouquinho diferente, mas
É a abreviação de will not, né? Porque aqui está afirmando, a question tag tem que ser negando. Agora aqui, Brasil not play against Argentina. Aí o Brasil não vai jogar, não jogará contra a Argentina. Então, aqui está negando, né? Está negando, ó. Se está negando, o que é que eu faço? Coloco o will, que é o auxiliar, e o sujeito que é o Brasil substituído por it, tá? Aqui, present contínuo, mesma coisa, meu amigo, present contínuo, passado contínuo, tudo isso tem o verbo to be. Só que no present contínuo, você vai usar as estruturas am, is e are. E no passado contínuo, você vai usar o was e o ele. Mesmo procedimento, não muda nada, que é o que está aqui na sequência. Present contínuo, she is watching, isn't she? Is, afirmando, aqui está o quê? Negando. Já tem sujeito, né? Ó, aqui já está negando, they aren't. Então, o que é que eu faço? Afirmando. Só o auxiliar, que é a área, aquilo que eu disse. Como é que eu descubro um auxiliar que está na sentença? Se ela estiver negando, é fácil. Tira um not, o que sobrar antes do not é o auxiliar. Então, tanto no presente contínuo como no passado contínuo, você vai usar o to be. No presente, am, is e are, e no passado contínuo, was e o ele, como está aqui, ó. Tá vendo? Bem distribuídozinho para vocês. Então, minha gente, nós fizemos aqui, são muitos tempos verbais e nós ainda vamos precisar ainda prosseguir com essa parte de tempo verbal para depois colocar algumas exceções. É um assunto meio gordinho, mas vamos chegar lá, tá certo? Então, uma boa semana de estudo para vocês e até a próxima aula.